Mensagem do céu. Queridos, mensagem do céu de hoje: até quando não estaremos prontos para ouvir? Quero ler um texto com vocês. Yohanan 16, versículo 12. Tenho ainda muito para vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Eu quero ler novamente o que o Mashiach estava falando aos seus Talmidim. Yohanan, capítulo 16, versículo 12, está escrito assim: tenho ainda muito que vos dizer. Ou seja, Yeshua, ele estava, o que ele tratava com os seus Talmidim, apesar de estar ali o tempo todo com eles, tratando de várias coisas, ele disse: olha, ainda tem muito que eu quero falar com vocês, eu tenho muito para falar a vocês, mas vocês não podem suportar agora, vocês não vão conseguir absorver bem, vocês não vão conseguir ter a compreensão clara, vocês podem ter uma série de erros de entendimento. Eu ainda tenho muito a dizer, mas vocês não podem suportar agora. Existem muitas situações onde fica claro que nós não temos a mínima condição de saber as coisas que ocorrem, não é? Nós temos tido muitas experiências com aconselhamentos e é doloroso nós vermos a dificuldade que as pessoas enfrentam para saber a verdade de questões assim cotidianas. E isso pode vir sobre todos nós, não é porque está sendo tratado, um aconselhamento, aconteceu isso, então, não, isso serve para mim, isso serve para você, e isso se aplica em várias áreas da nossa vida, onde coisas que fazem parte dos desafios do homem diariamente, nós não queremos saber delas, nós não conseguimos compreender. Vamos lá, vamos a algum exemplo. Olha, exemplos reais. Um pai descobre que o filho repetiu de ano. Tá bom? Sem que ele soubesse que o filho estava enfrentando dificuldades na escola. Um ano se passou sem que o pai sequer soubesse que o filho dele estava enfrentando dificuldades na escola. Ou até mesmo, em alguns casos, e isso eu vi na minha família, que o filho sequer estava frequentando a escola. Na escola na época de pré-pandemia, né? Situações que causam completa instabilidade dentro da família e nós vimos ali pessoas que não souberam lidar com isso. Como assim meu filho repetiu? E houveram até graves rupturas nas relações. Não que seja correto que o filho repetir de ano ou que não foi nada demais, faltar às aulas, mas a reação errada, a ação errada, ela não vai corrigir o erro, ela vai potencializar. Uma família que se une para fazer perguntas como: por que meu filho não confiou em mim para compartilhar o que estava vivendo? Ou qual o motivo pelo qual meu filho não está acompanhando devidamente sua evolução escolar? Geralmente as famílias não estão prontas para receber uma notícia dessa, elas não conseguem digerir. Jogam tudo pro alto. Elas não vão sentar para compreender e solucionar o problema e não criar outro problema. Vamos lá, um outro caso é quando alguém tem um diagnóstico de enfermidade e que, não sei, algo grave que vai exigir uma cirurgia. Nós acompanhamos muitos casos onde a família simplesmente se desconfigurou com a expectativa da cirurgia e com diagnósticos, e nós vimos ali a depressão que acompanhou as pessoas que estavam ao lado do paciente. E muitas vezes era o paciente que tinha que fortalecer aos familiares. Irmãos, eu não estou julgando o que ocorre aqui. Eu vi isso na minha própria pele quando eu estava doente. Teve um momento do tratamento ali que eu tive que usar uma sonda nasogástrica e eu não conseguia falar, enfim, eu não conseguia falar bem, eu não consegui me adaptar àquela sonda que passava entre as minhas cordas vocais. Então, quando eu falava, as cordas pegavam na sonda e me dava muita ânsia, e eu sabia que se eu tivesse ânsia eu não poderia remover aquela sonda que ia até o meu estômago.
Eu não poderia ter ânsia, querer expelir aquilo do meu corpo. Só de falar me dá aflição, né? Eu fico... me dá muita aflição, porque é a pior parte da minha memória, na época que eu fiquei doente, é a parte da sonda. Eu não me adaptei com aquilo. Aquilo pra mim era uma tortura usar aquilo ali dentro da minha realidade, né? Eu fico pensando quantas pessoas passaram por coisas piores, mas dentro da minha realidade aquilo pra mim era muito ruim. E eu não consegui. E o que eu fazia? Não é que eu não conseguia falar. Eu optei por não falar mais, porque aquela sonda ela me incomodava. Quando eu falava, dependendo de como eu falava, e ela mexia no meu nariz, né? A corda vocal pressionava ela, minhas cordas vocais, né? As pregas, e a sonda mexia no meu nariz. E eu fiquei sem falar ali, não sei quanto tempo que eu fiquei com sonda, não lembro agora se chegaram a ser semanas. Uma semana eu tenho certeza que eu fiquei. Então eu não falei naquela semana, eu só fazia ou eu preferia também não me mexer, porque quando eu mexia, aquele canudo, ele mexia dentro de mim. Então pra mim aquilo era insuportável, aquilo. E eu preferia não me mexer, eu tinha muita dificuldade para tomar o banho, para me levantar, para fazer qualquer tipo de movimento, ainda que eu tivesse que fazer algumas caminhadas durante o dia para tentar fazer meu sistema digestivo funcionar. De qualquer forma, foi a semana que provavelmente, não vou dizer provavelmente, com certeza eu não iria passar daquela semana. Eu já não me alimentava há muito tempo, não é? Eu estava vivendo só com o soro do hospital, eu estava muito magro, hoje eu peso 75 quilos, mais ou menos, né? E naquela época eu estava pesando 50 quilos, né? Então eu estava pesando 25 quilos a menos, não falando, não querendo me mexer, fazendo só o suficiente para tomar banho, uma caminhada no hospital e mais nada. E aquele momento ali, todos sabiam que eu ia morrer, não é? E o Eterno já tinha avisado também. E aquele momento foi o momento mais difícil para quem estava me acompanhando, para minha família, para Carol, no hospital, né? Na época nós namorávamos, e aquele momento foi o momento que algumas pessoas que foram me visitar, eles não passavam isso para mim. As pessoas que estavam mais fortes não passavam para mim, e eu também não me passava pela cabeça eu vou morrer. Não, eu estava tocando ali, eu só queria que aquilo acabasse logo e ponto. Eu não ficava pensando nada dessas coisas. Era algo físico em mim, era algo físico. O meu emocional, ele não estava tão abalado, era algo físico. Eu olhava, me perguntava, mas tá doendo? Eu falei, não, eu só não posso falar. E eu não dizia isso, eu fazia e eu só sim com a mão e, sabe, tentava não me mexer. E eu recebi uma visita de uma pessoa muito amada, né? E foi lá, quando ele chegou lá, ele olhou pra mim, aí eu só balancei a cabeça e ele começou a chorar muito, chorou muito, por causa da situação que ele me via. E ali eu tive que falar. Eu falei, não chore. Eu falei, não chore, não chora. E eu tentando não falar o mínimo possível para poder consolar. Ele não estava preparado para me ver daquele jeito, não é? Nós não estamos preparados para ver pessoas que nós amamos doentes. Nós não estamos preparados para uma notícia dessa, para ouvir uma notícia dessa, quanto mais ver o fato na nossa frente. Medite comigo você. Não é? Da mesma forma que aquela pessoa mal estava preparada para ouvir, quando ela viu, ela não estava preparada para absorver aquilo que ela estava vendo. Ele não estava pronto. E aquilo fez muito mal para ele. Então aí eu lembro que ele chorou, aí ele parou, apertou minha mão, não é? Passando o carinho dele, e depois ele saiu da sala. E ele não voltou mais para me ver. Algumas pessoas não me visitavam naquele tempo. Não me visitavam porque falavam, olha, eu não quero ver ele desse jeito, olha, eu acho melhor não.
porque não queriam. Elas não estavam prontas para receber. Sabe, mas uma família em equilíbrio, principalmente uma família que teme do nome de Hashem, precisa encontrar forças para lidar com situações adversas. Eu falo da parte da Ruach agora, para você, algo que ela fala para mim. Uma família que é equilibrada, algo que o Senhor nos ministrou neste Shabbat. Estabilidade, uma família que tem estabilidade. Uma família que teme do nome do Senhor precisa encontrar forças para lidar com situações adversas e confiar no que o Eterno tem e que Ele fortalece o que está necessitado de ajuda para enfrentar uma enfermidade e assim não criarmos mais problemas, até mesmo para quem está enfermo. Muitas pessoas, irmãos, eu estava no hospital e às vezes iam jovens lá, pessoas que faziam parte do ministério que eu congregava, e eu aconselhava, ministrava lá dentro. Quem estava preparado? E hoje eu e você. Mashiach olhando para nós, tenho muito para vos dizer, mas vocês não podem suportar. Olha, eu citei 2 casos simples. O caso do pai que não estava preparado para ouvir que o filho repetiu de ano na escola, e o caso de alguém enfermo. Eu não vou nem... Eu citei 2 casos, poderia falar de tudo. Coisas no casamento, ciúmes sem sentido, discordância, discussão por coisas que nem merecem atenção, discórdia entre irmãos por motivos irrelevantes. Mas com esses 2 casos que eu citei, nós podemos compreender como a sociedade de hoje evoluiu para uma total falta de controle das suas reações. Hoje existe uma extrema amplificação do problema, sem nenhum plano para soluções que estão ao alcance de todos se soubessem seguir o que as Escrituras dizem. Todos nós estamos caminhando para esse total descontrole das nossas emoções, porque tudo nos choca, tudo nos agride emocionalmente, tudo pode nos levar à depressão, ao desespero, pessimismo. E eu não estou aqui desvalorizando o problema, a situação. Eu também estou a caminho de ser uma pessoa estável para poder suportar aquilo que Yeshua quer me dizer. Porque o intuito aqui não é só como você vai lidar com as más notícias, mas é como você vai lidar com aquilo que o Mashiach quer te falar. O tema da mensagem é: até quando não estaremos prontos para ouvir? Não, o tema não é assim, eu vou ter prazer em más notícias, não é isso. Eu estou falando aquilo que o Mashiach quer tratar com você. Aquilo que o Mashiach quer te falar, e você não está pronto para ouvir, por isso ele não te fala. Por isso que ele não te fala. Quando nós observamos as pessoas mais antigas, me refiro ao tempo, dos nossos bisavós, dos bisavós deles. Irmãos, aquelas pessoas tinham que lutar pelas suas vidas com coragem. As famílias, às vezes de 8 filhos, 9 filhos. Aqueles homens e mulheres, irmãos, eles não tinham a estrutura que nós temos hoje. Não era igual hoje. Tudo era com muito empenho, esforço, exigia unidade para a segurança, sobrevivência de todos, independentemente da situação. Não importava se os familiares tinham opiniões diferentes, eles tinham que conviver juntos e acabou. E acabou. Minha família materna veio de uma família de 8 filhos. Naquela época devia ser a média. Tenho certeza que você que está me ouvindo deve ter vindo, não sei, alguém aqui que está me ouvindo deve ter vindo de uma família de mais filhos ainda. E irmãos, era pegar o pão que amanhecido, o pão porque não tinham recursos para comprar o pão daquele dia, eles sempre pegavam o pão que sobrava do dia anterior. E eles estavam lá bem. Eles estavam vivendo, suportando as dificuldades.
Sabe o que acontece com nossos dias? As facilidades da nossa sociedade nos fizeram deixar de compreender as implicações do que nós chamamos de independência, porque hoje aquilo que nos fez ficar com tudo exclusivo e ter mais do que o suficiente nos tornou completamente contrários ao que as Escrituras dizem que nós devemos viver em unidade. Ontem, antes de eu receber essa mensagem, eu pedi aos irmãos a seguinte oração. Eu falei: hoje nós não estamos preparados para viver com o suficiente. Eu fui bem claro, irmãos. Eu falei: sabe o que acontece? Hoje eu preciso que vocês orem por isso, porque nós não estamos preparados para viver com o suficiente. Porque nós vivemos com muito mais do que o suficiente. E hoje, se nós lidarmos com uma situação, olha, você vai apenas comer, beber o suficiente para a sua sobrevivência, nós vamos desfigurar a nossa cabeça, porque nós, desde muito cedo, eu não estou dizendo para todos, não sei qual foi a infância de cada um que está me ouvindo, mas talvez hoje você tem muito mais do que o suficiente. Como seria a sua vida se você tivesse apenas o suficiente para a sua sobrevivência? Como você lidaria com isso? Acontece que hoje, pelo fato de nós termos tudo, hoje uma criança já tem um celular. Já tem rede social, já troca mensagens ali, fala assim: não, pai, não mexe no meu celular, o celular é meu, você não vai ver minhas mensagens. A criança, ela hoje em dia, criança, jovem, adolescente, já quer ter o quarto dela para ela como se fosse a casa dela. Como se o quarto fosse a residência dela. Para entrar no meu quarto, você bate na porta. Hoje em dia tá desse jeito. Não estou dizendo que você vai, não sei, às vezes o pai tem a filha lá, vai tirar a privacidade, mas estou dizendo de pessoas que, olha, não, aqui no meu quarto quem manda sou eu. No meu quarto quem manda sou eu. E o pai e a mãe já vai lá, dá um celular na mão da criança, a criança fica com o celular na mão. E aí faz o que quer, assiste o que quer. Hoje tudo é muito fácil. Hoje tem propaganda de pornografia o tempo todo. E um abismo vai levando a outro abismo. E o pai não tem mais controle. Não tem mais controle sobre o filho, a filha. E não tem estruturas. Quantos pais veem o problema, mas não querem lidar com essa situação. Já ouviu falar daquela coisa? Está fingindo que não vê, para não ter que tratar, para não ter que aceitar que existe um problema debaixo do nariz dele. O problema é grande, mas deixa ele lá, porque eu não tenho estruturas para lidar com isso agora. Eu não quero saber, eu não quero falar disso, eu não quero tratar essa situação. Não quero saber disso. Não fala disso comigo agora. Não, ele tá lá, mas eles estão juntos, mas não vai acontecer nada de errado. Deixa eles aqui sozinhos, mas não vai... Sabe? A sociedade de hoje nos fez pessoas fracas. Nos fez pessoas... Olha, não, eu sou independente, eu não preciso viver em unidade. Aí fica todo mundo despreparado. Porque não precisa mais viver em unidade, tem muito mais que o suficiente, as pessoas querem viver sozinhas. E isto tudo tem nos feito ser pessoas contrárias às Escrituras, independentes até mesmo do próprio Eterno, porque nós temos trabalhado e temos conseguido as coisas que nós queremos, e aí veio essa pandemia. E nos mostra o quanto nós somos frágeis e o quanto essa sociedade é frágil. E para ruir não precisa de muito. Nós nos tornamos exclusivistas, que podemos pensar que as Escrituras não se aplicam a nós, ao nosso modo de viver hoje. Quantas vezes você já ouviu que a Bíblia não se aplica ao seu tempo, aos nossos tempos? Não, mas isso são coisas antigas. Teve até aí alguns meses atrás... essa coisa de que vamos atualizar a Bíblia, não é? Não vou entrar muito no mérito, porque depois houve uma retratação, eu tenho de ouvir a retratação toda, mas realmente muitas coisas do que foi dito ali foi deturpado, porque as pessoas não podem ver uma oportunidade de maldizer, de falar mal de alguém, e elas vão falar, apesar de que muito do que realmente foi falado foi absurdo. De qualquer forma, a verdade é que hoje nós não somos fortes como eram os nossos ancestrais.
Nós não somos fortes como um povo mais antigo era. E hoje nós somos muito mais dependentes do sistema como o povo antigo nunca foi. Antigamente as pessoas tinham, era uma prática ter uma horta em casa. E mais antigo ainda, às vezes tinha os animais, tinha ali a criação de galinhas, as pessoas tinham uma certa... não eram tão vinculados ao sistema financeiro, elas viviam com muito menos e tinham muito mais formas de sobreviver além do sistema. Porque hoje a verdade é que nós somos muito mais fracos do que aqueles que ouviram o Mashiach dizer de que eles não poderiam suportar aquilo que ele desejava falar. Hoje eu e você, nós somos mais fracos do que aqueles que estavam ao lado do Mashiach e ouviram ele dizer: eu quero falar algumas coisas com vocês, mas vocês não podem ouvir ainda, porque vocês não conseguem suportar aquilo que eu quero falar. Você acha que você hoje tem estruturas para ouvir o que o Mashiach quer falar com você? Vivendo a vida que você vive, do jeito que nós vivemos, você acha que nós temos estruturas então? Do jeito que nós estamos vivendo hoje? Mas hoje nós estamos com o desejo de ouvir o Eterno. Não, eu quero que o Mashiach venha falar comigo. Você está pronto para ouvir o que ele tem para falar com você? Eu vivi uma experiência meses atrás aí, onde eu não queria, irmãos, ouvir uma resposta do Eterno, e eu estava muito apreensivo com aquilo que ele tinha para falar, porque eu estava deduzindo, olha, na verdade, a verdade mesmo, eu sabia o que ele queria para minha vida, mas eu tinha muito medo. Estava conversando com Roshi Anderson agora sobre isso, sobre a loucura que é para nós aquilo que o Eterno tem para as nossas vidas, mas porque nós temos medo, nós somos fracos, e ainda queremos que o Eterno fale conosco. Nós estamos hoje com o desejo que o Eterno fale conosco, nos advertir com o que há de vir, nos dar a sua direção sobre as coisas futuras, mas nós, mais do que nunca, não podemos suportar. Ocorreu o contrário do que se esperava, nós nos tornamos piores que os nossos ancestrais. Será que se soubéssemos o que há de vir, a nossa reação não seria de não suportarmos viver? Será que se o Mashiach falasse com você hoje o que ele quer falar, você suportaria viver? Você não se trancaria num quarto em depressão, dizendo: eu não quero mais, vai acabar tudo, olha, tal pessoa não vai estar comigo até o fim dos dias? Você acha que os discípulos reagiram como? Como que os discípulos reagiram quando Yeshua disse? Ele disse: olha, você vai ficar comigo até o fim, este vai partir antes. Como que vai ser isso? Você acha que se o Mashiach quisesse falar com você todas as coisas, você não ia querer se trancar ali e falar: não vai dar, o Mashiach disse para mim que tal pessoa vai ficar conosco até o fim, tal pessoa vai ser levada antes, porque assim é melhor. E irmãos, eu estou tratando de algo, uma situação crítica, mas nós nos tornamos fracos que qualquer notícia nos abala. Somos altamente dirigidos por qualquer fala, não importa se o que dizem é verdade ou se é mentira, todos estão completamente enfraquecidos, que não têm estruturas para ouvir absolutamente nada. Qualquer coisa nos tira o sono, qualquer coisa nos traz peso, qualquer coisa nos deprime e nós adoecemos. Você acha que o Mashiach quer te ver doente? Quer te ver trancado num quarto em depressão? Você acha que ele quer te ver sem dormir? Você acha que ele quer te ver uma pessoa desesperançosa? Não. Você acha que ele quer te pegar pensando: eu tenho os meus direitos, a vida não é justa? Você acha que ele quer trazer uma palavra para você que vai te trazer dúvidas do Eterno? Você acha que ele vai fazer isso com você? Sabe o que é melhor? É melhor ouvir: eu tenho muito a te dizer, mas você não está pronto para suportar.
E aí, por causa disso, por causa do tempo que nós permanecemos ouvindo as mesmas coisas, eu não estou pronto, nós somos pegos de surpresa e sofremos por aquilo que nos pega de surpresa, porque nós não estávamos prontos para ouvir anteriormente. Nós somos pessoas repletas de desculpas para o nosso emocional fraco. E a Ruach te pergunta hoje se realmente você deseja saber as coisas futuras, porque este é o desejo do Mashiach, meu irmão, minha irmã. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, para que esse dia, como ladrão, não vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da emuná, confiança, fidelidade e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Elohim não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação. Aleluia, mediante o nosso Senhor Yeshua Mashiach, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Ele deseja, o Mashiach deseja que aquele dia que vem como ladrão não te apanhe de surpresa. Ele quer falar. Ele quer falar. A continuação do texto de Yohanan, capítulo 16, quando Yeshua disse: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Sabe o que ele disse em seguida? Versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, presta atenção, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Vos anunciará as coisas que hão de vir. Nós ouvimos muitas pessoas pedindo que desejam ter a Ruach, que querem ser selados, e eu me incluo, todos nós. Nós estamos pedindo para sermos selados. Mas será que nós temos estrutura para ouvir as coisas que hão de vir? É o que está escrito. Yeshua diz: quando vier o Espírito da verdade, ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Muitas pessoas estão criticando cursos como Risgalos, ou dos profetas, ou criticam qualquer aula que trate das coisas que hão de vir. Mas esse é exatamente o trabalho que o Mashiach disse que a Ruach faria. Este é o sinal de onde a Ruach atua no meio do seu povo, para que aquele dia não chegue como um ladrão de surpresa sobre as vidas dos filhos de Hashem. Qual é o sinal de que um ministério está sendo direcionado para o Senhor? Quando há profecia. E o que é profecia, senão a menção de coisas que hão de vir? Quando estaremos prontos para ouvir o que a Ruach deseja nos dizer? Deixar de ser essas pessoas tímidas que não podem ouvir o noticiário ou estudar textos proféticos sem que as consequências de ficar sabendo o que vai vir nos cause mais dano do que sermos pegos de surpresa. Eu disse isso, irmãos, para um diretor de um hospital. Eu falei assim: eu não posso morrer antes de ficar doente. Sabe por que eu disse isso para ele, irmãos? Porque as pessoas estão adoecendo antes de pegarem Covid. Sabe como elas estão adoecendo? Medo. E eu disse para ele: olha, eu não posso morrer antes de ficar doente. É como aquele pai que não deseja saber que o filho repetiu de ano, que o filho faltou às aulas. Nós queremos que tudo ao nosso redor esteja perfeito, não queremos problemas, mas, irmãos, nós teremos problemas sérios, tendo ou não condição de enfrentar o que vem, vai vir. A nossa condição emocional é que vai determinar entre a vida e a morte, muitas vezes.
Nossa oração, e portanto, a partir de hoje, é que possamos ter forças, estruturas para ouvir o que o Mashiach quer falar conosco. Não é simples. O modo com que nós temos conduzido a nossa vida fez com que não fosse muito complicado. Mais complicado ainda do que para os discípulos naquela época, que eram outras pessoas. Eram outras pessoas. As mulheres daquele tempo eram outras mulheres, os homens daquele tempo eram outros homens, os filhos daquele tempo eram outros filhos. Hoje, a nossa oração é que nós precisamos voltar a ser pessoas fortes. Não vou dizer nem voltar, vou dizer que nós precisamos ser transformados, milagrosamente, em pessoas fortes. Salmo 18, versículo 1. Eu te amo, ó Hashem, minha força. Nós precisamos. Porque a sociedade tem transformado as pessoas em pessoas fracas. Irmãos, o que Davi falava? Eu matei um leão e um urso. Já falou isso alguma vez? Já aconteceu isso alguma vez com você? Já viveu esse milagre de matar um leão e um urso? Não. Tô com fome, eu ligo, peço pizza. Tudo hoje é resolvido quando a gente pega um objeto retangular, mais ou menos do tamanho da nossa mão, um pouco maior, um pouco menor que a nossa mão. Com o dedinho a gente clica nas coisinhas, tic, 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 e tudo tá resolvido. Eu tô com fome, eu peço comida. Quebrou alguma coisa, eu ligo para alguém. Acabou o gás, eu ligo, vem o gás. Entendeu? Não tem mais a coisa de levantar cedo para cortar madeira, ter a lenha, acender o fogo cedo, pro café da manhã tá pronto cedo. Aquela coisa que os antigos faziam. Não tem. O mundo de hoje nos trouxe tantas facilidades que nós nos tornamos pessoas frágeis, facilmente atingidas. Nós não temos a força que os mais antigos tinham antes. Força vital, força no corpo. Os calos nas mãos que eles tinham. A mão que suportava, hoje qualquer coisa machuca a nossa mão, irmãos. Se você trabalhar um pouco com a enxada, trabalhar metade do dia com a enxada, a mão no outro dia fica como? Não tem mais o que tinha antes. A prática que tinha antes. A força de vontade, a disciplina que eles tinham. Tudo que os nossos ancestrais tinham, eles tinham que ter, porque senão eles morreriam. E o mais doloroso é que as nossas forças espirituais também estão se exaurindo diante dos desafios. 2 Timóteo 4, versículo 3, pois haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Eles vão se cercar de pessoas que lhes ensinem aquilo que eles desejam aprender, aquilo que eles desejam ouvir, como que sentindo coceiras nos ouvidos. O Senhor já tratou isso conosco. Mais uma vez, então, hoje a minha oração, a sua oração, eu quero ter estruturas para suportar o que o Mashiach vai falar para mim. Eu quero ter estruturas para ouvir o que o Mashiach deseja falar comigo. Eu quero ter essa estrutura. E você tenha forças no nome de Yeshua. Quero ler com vocês um último texto que eu acabei citando aqui, não li, que é Yohanan. Agora nós vamos ler no capítulo 21, vamos ler do versículo 19. Está escrito assim. Vamos ler no versículo 18. Digo a verdade, quando você era mais jovem, está falando com Kefa aqui, naquele momento que ele estava falando sobre apacentar as ovelhas, não é? Perguntou a ele 3 vezes: Kefa, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Diga a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa vestirá e o levará para onde você não quer ir. Yeshua disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Kefa iria glorificar Elohim. Então lhe disse: siga-me. Versículo 20, Kefa voltou-se, viu o discípulo que Yeshua amava e a quem Yeshua amava e o seguia. Este era o que estivera ao lado de Yeshua durante a ceia
e perguntara: Senhor, quem irá te trair? Quando Kefa ouviu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Yeshua: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Quanto a você, siga-me. Então, ou seja, nós estamos preparados para ouvir essas coisas? O meu desejo é estar preparado. O meu desejo é estar preparado. Eu tive muitos medos no ano passado, e um dos meus medos era este: perder pessoas que eu amava. E nós somos muito egoístas. Eu dizia: eu não estou preparado. A minha preocupação, sabe, não era só porque eu amava a pessoa, mas porque eu não estava preparado. Eu não sou melhor do que Kefa. Eu não sou melhor do que Kefa. Quando perguntou: e esse aqui? Hoje, eu e você precisamos buscar isso. Que Yeshua olhar para nós e poder dizer o que ele tem para dizer, sem que eu e você desistamos da nossa vida. Até quando nós não estaremos prontos para ouvir? Hoje, Aruach te chama para estar pronto, para estar pronta, para poder dizer ao Senhor: Pai, não tem sido assim, da forma que eu imaginei, mas eu quero ouvir, eu quero me preparar, eu não quero ser pego, eu não quero ser pega de surpresa diante dos desafios. Eu quero, diante de uma situação de ter o suficiente para sobreviver, eu quero sobreviver sendo servo até o fim. Que o Eterno fale fortemente ao seu coração e você tem ouvidos para ouvir. Esteja pronto, esteja pronta. Em nome de Yeshua HaMashiach. Vamos orar. Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, coloco diante de Ti as nossas vidas, o meu desejo, Pai. Hoje, com certeza, Senhor, eu não sou melhor do que os meus ancestrais, eu não estou preparado. Mas eu quero, o Senhor é a minha força. Eu quero estar pronto, preparado para aquilo que o Senhor quer tratar com a minha vida. Me ajuda, Senhor. No nome de Yeshua, amadurecer. Pai, como nós precisamos amadurecer. Como precisamos parar de sermos infantis. Nós precisamos amadurecer para receber o sólido. Nós pensamos, por causa do ensino, por causa de tudo que o Senhor tem ministrado às nossas vidas, a gente pensa que é melhor que alguém que recebe comida sólida e uma série de coisas. O Senhor o Senhor nos honra. Mas ainda nós temos tantas outras áreas que precisam ser tratadas, tantas outras notícias que precisamos receber. Besorotovot, novas, boas. Nós precisamos também receber o Besoroto, novidades. Nós precisamos. Mas nós não temos tido estruturas para receber. Nos ajude, nos fortaleça, nos prepare, possamos amadurecer, no nome de Yeshua, para ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e não nos trancarmos no quarto das nossas emoções, mas nos refugiarmos à Tua sombra. É ali que nós precisamos ir. Quando todo aquele povo vai temer, nós não subiremos. Eles não tinham estruturas para estar na Tua presença. Nós queremos ter, Pai, para fazer como Moshe, que se refugiou à sombra do Altíssimo. Ele entrou naquela nuvem e o Senhor esteve com ele durante 40 dias. Possamos ter estruturas para Te ouvir. Aquele povo ouviu as 10 palavras, conhecido como os 10 mandamentos, e pararam ali, não quiseram ouvir mais nada. De toda a Torá, eles ouviram apenas aquelas 10 sentenças. Nos ajude, Senhor, a termos estruturas para continuar a Te ouvir, para não recuar diante de uma palavra do Senhor, porque nós não queremos ouvir mais. Nos ajude, nós precisamos de Ti. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Mensagem do céu.